Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é muito bom ter você por aqui. Chegamos ao fim da nossa série de devocionais no Sermão do Monte. E curiosamente, Jesus conclui o seu sermão falando daquilo que na construção civil vem primeiro, os fundamentos. Mateus, capítulo 7, versos 24 em diante, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É interessante perceber como, no encerramento do seu sermão, Jesus vai estabelecer um contraste entre dois construtores, duas casas e dois fundamentos. E isso para ensinar um princípio espiritual muito importante. Tão importante quanto conhecer a vontade de Deus é se submeter a ela. Até aqui, Jesus trouxe muitos ensinamentos a respeito de várias áreas da vida. Jesus falou a respeito da lei, Jesus falou a respeito da verdadeira esperança, da verdadeira espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, da prática da justiça, no dar esmolas, no abençoar as pessoas. Então, Jesus agora vem fechar esses pensamentos dizendo que tão importante quanto conhecê-los é vivê-los todos os dias da sua vida. E para isso, então, ele estabelece esse contraste, falando de dois construtores. Um que ele chama de sensato e o outro que ele chama de insensato. A sensatez de um construtor, em detrimento da insensatez de outro, está naquilo que eles fazem na sua construção. Jesus nos apresenta, então, o construtor sensato como sendo aquele que edificou a casa sobre a rocha. E Jesus vai associar esse edificar a casa sobre a rocha ao fato de ouvir e praticar as suas palavras. Ou seja, Jesus estabelece uma conexão entre as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos com o conhecimento de Deus que nós temos em sua palavra. Isso é edificar a casa sobre a rocha. E é muito interessante que quando nós fazemos isso, ou seja, quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é o próprio Senhor, nós nos tornamos mais fortes, mais perseverantes. E Jesus vai desenhar uma cena catastrófica. Ele diz que veio a chuva sobre a casa, transbordaram os rios, sopraram o vento e a casa não caiu. Por quê? Porque estava construída sobre a rocha. É muito interessante perceber como nessa cena caótica que Jesus descreve, as adversidades vêm de todos os lados. Vêm de cima, vêm de baixo, inundações, ventos. Mas a casa, por ter sido construída sobre a rocha, possuía um alicerce firme. Então veja, a sensatez do construtor que Jesus descreve vem da atitude de fazer a coisa certa sobre o alicerce certo. Então nós acertamos quando nós colocamos em prática tudo o que nós vimos e ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. Isso é construir a nossa casa espiritual sobre um terreno forte, sobre a rocha. E Jesus vai fazer um contraste dizendo que aquele que ouve
e não pratica é comparado a um construtor insensato. Agora, Jesus vai descrever a insensatez desse construtor como sendo aquilo que ele faz com conhecimento. Jesus diz que não praticar o conhecimento que recebemos da palavra de Deus é como construir a casa sobre a areia. E sobre essa segunda casa vieram as mesmas adversidades, as mesmas intempéries, mas essa casa, por ter sido construída num alicerce, numa base inadequada, de maneira inadequada, ela não suportou as mesmas intempéries que aquela que fora edificada sobre a rocha suportou. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. O que Jesus está ensinando para aquela multidão, assim como ele está ensinando para nós hoje, é que tão importante quanto nós termos consciência, sabermos de todos os ensinamentos, é nos submeter a ele. Tão importante quanto saber que oração é essencial, é reservarmos um tempo para orarmos. Tão importante quanto buscarmos os tesouros do céu, é decidirmos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tão importante quanto saber que é necessário perdoar, é de fato estender a mão e perdoar aquele que nos ofendeu. Então veja, o que define aqui o sucesso ou o insucesso da construção deste construtor é o alicerce. Se nós edificamos a nossa casa sobre a rocha que é o nosso Deus, nós até passaremos por dificuldades. Os dias ruins, eles virão. Ocorre que, fortalecidos por Deus, nós seremos fortalecidos para resistir ao dia mau. E então Mateus vai descrever a reação das pessoas em relação a este sermão de Jesus. O texto termina dizendo: quando Jesus proferiu estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com a sua doutrina, porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja que existe também aqui, no desfecho do sermão, um outro contraste. Um contraste onde quem diz a coisa certa pelos motivos certos e vive aquilo que prega, ou seja, isso dava a Jesus autoridade para afirmar o que ele afirmava. E alguém que diz a coisa certa pelos motivos errados e acaba não vivendo aquilo que prega. Esses são os fariseus, os religiosos profissionais dos dias de Jesus, que têm um bom discurso, que sabem a verdade, que conhecem a lei, mas não se submetem a ela. Portanto, nós temos hoje a possibilidade de escolher que tipo de construtores nós seremos. E veja, pode ser que até aqui tenhamos sido construtores insensatos, que até têm conhecimento, mas que na verdade nunca colocam esse conhecimento em prática. Se é esse o seu caso, o convite da palavra de Deus para você é para que você se torne, a partir de agora, um construtor sensato. Construa sua casa sobre a rocha e assim ela será capaz de resistir ao dia mau. Se até aqui nós temos sido como os religiosos dos dias de Jesus, que sabem muito sobre a lei, que conhecem as doutrinas, mas que não se submete à lei, que não vive aquilo que prega, esse também é um convite de Jesus para nós, reavaliarmos a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, para que possamos com autoridade falar das coisas de Deus, não apenas como quem tem conhecimento teórico, mas como alguém que vive na prática tudo o que está ensinando. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos faça sensatos construtores, que o Senhor nos permita edificarmos a nossa vida sobre a rocha, para que em vindo tempos difíceis nós possamos resistir firmes às intempéries da vida. Que o Senhor nos conceda a graça de falarmos das coisas de Deus com autoridade de quem não apenas tem conhecimento, mas de alguém que também está disposto a viver aquilo que prega. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nas Tuas mãos nós colocamos a nossa vida e reconhecemos, ó Deus, o quão necessitados de Ti nós somos. Pedimos, ó Deus, perdão por tantas vezes que seguimos os nossos próprios planos e edificamos, ó Deus, a nossa vida sobre terreno inadequado e por isso nós sofremos. Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a colocarmos a nossa confiança e a esperança, ó Deus, no Senhor, para que assim, ó Deus, fortalecidos por esse alicerce forte, nós possamos continuar firmes. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, como povo do Senhor, a não apenas termos conhecimento de Sua palavra, mas também ensiná-la como quem tem autoridade, como quem vive os ensinamentos que prega. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esta série de devocionais tenha abençoado a sua vida. O Sermão do Monte, essa série, termina hoje, mas o Café com Bíblia continua. Portanto, nos encontramos amanhã para novos estudos, novos devocionais e que Deus continue nos abençoando. Que você tenha um ótimo dia e, é claro, como sempre, um ótimo Café com Bíblia. Tchau!